Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Professor Lincoln. Estamos aí no 10º episódio, hein? Quem diria? Vamos lá, 10º episódio com uma convidada especial, uma doutora em Educação Física, hein? Que honra! Trazendo a galera aí que, além de trabalhar com os educadores físicos, estimular a galera que está entrando no mercado de trabalho, mas também tem experiência aí na área acadêmica, né? Gosta aí da área de estudos e tem até artigo publicado esse ano, hein? Vou querer conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com a Amy Suelen, seja muito bem-vinda, Amy. Dá um alô pro pessoal aí. Olá, pessoal. Muito obrigado, Lincoln, pelo convite. Muito obrigado aí pela sua oportunidade para a gente se comunicar e falar um pouquinho, né, sobre a ciência, um pouquinho da nossa área, ainda falar sobre gestão e empreendedorismo. É incrível. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Amy, vamos lá, já começando pelo que quando eu abri o seu Instagram, né, eu encontrei você pelo Instagram, comecei esse Instagram recentemente, e eu estou sempre buscando, sempre acompanhando algumas pessoas que para mim são algumas referências. Eu encontrei você numa live do Joel J, e eu sei que você acompanha bastante, é da turma que acorda às 5 da manhã, que dorme tarde para poder acompanhar. E eu sou uma das pessoas que gosta bastante também, mas comecei a acompanhar ele faz pouco tempo. Aí eu encontrei você lá, dei um curtinho, um comentário que você colocou, eu abri e falei, opa, educadora física, nossa, que maravilha. Vi que é doutora, então, falei, vou conversar um pouco, fazer um convite, quem sabe ela topa, né? Mas começa contando aí pra gente, Amy, como você surgiu aí, né, dentro da educação física, de onde veio esse interesse até chegar no doutorado, aí um resumo, né, porque a história deve ser bem extensa. Olha só, foi uma história engraçada. Eu não comecei na educação física. Eu sou formada em administração de empresas, né? E aí, aquela história de ser administradora não era minha. Não era minha ficar atrás de um computador. Eu precisava lidar com pessoas. Porque quando criança, eu fui atleta. Eu fui atleta de futebol de campo, Uhum. né? Então, aquele sangue de atleta, ele já estava nas veias. Só que aí, me formei em administração de empresas, porque meu pai me orientou a fazer isso, só que não era meu sonho. E no momento que eu mais buscava informações, buscava aquele elo, a nova conexão, eu fui para uma academia. Me matriculei numa academia em meados de um trabalho, de uma confusão mental. Eu falei assim, é aqui que eu quero, é a educação física que eu quero. Então aí eu joguei tudo para cima, pedi demissão do trabalho e então fui atrás do meu sonho, a educação física. Então eu saí de um salário já fixo, quase um carro comprado, para ganhar R$ 300 no primeiro ano da educação física. Então, assim, foi uma virada de chave, foi uma virada de mesa, que eu não me arrependo. Eu sinto muito orgulho dessa história. E aí eu fui para a educação física, cursei educação física, me apaixonei pela ciência, né? E nesse processo eu fiz iniciação científica, conheci vários professores e profissionais da área da ciência que me encantaram. Tive a oportunidade de fazer um mestrado e depois, seguindo a carreira acadêmica, um doutorado. Porque a trajetória na educação física ela é muito rica, tem muitas áreas para a gente explorar. E a ciência ela foi tomando conta. Né? Eu dava aula na parte prática de ginástica, de academia, mas ao mesmo tempo aliando a prática com a ciência. Então isso me encantou. Então eu fui me aprofundar mesmo no doutorado e tudo mais. Então hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caraca, meu, virada de mesa e hoje eu estou onde eu estou. Depois de muitos anos estudando e ainda estudando, eu sou apaixonada por lidar com pessoas, de transformar realmente as pessoas por meio da atividade física, porque a atividade física é só um meio, né? E essa trajetória, ela não terminou ainda. A gente sempre aprimorando, sempre estudando, sempre trazendo o melhor conteúdo para as pessoas, né? Para que a gente possa aí contribuir na vida do próximo. Então, essa é um pouquinho, né, da trajetória. Mas aí a paixão pelo estudo, pela área científica, já surgiu durante a faculdade mesmo, então. Conheci durante a faculdade com uma professora de anatomia, quando ela mostrou um artigo científico. Eu falei, mas professora, o que é isso? Ela falou, isso é um estudo. Eu falei, nossa, que bacana. Aí ela me direcionou, e a partir de então não parei mais. Aí foi a iniciação científica que foi o começo. Foi bem no começo da faculdade, então, pela anatomia, normalmente é as primeiras matérias, né? Que legal. Segundo ano, né? Naquela época era anual, o conteúdo foi no segundo ano. Uhum.
E quando você decidiu ir para a área do mestrado, para a área do doutorado, para a galera que não conhece, como que funciona esse processo? Normalmente é um processo bem mais longo, né, do que uma pós-graduação que você faz de 1 ano e meio. Então as pós-graduações hoje até mais curtas. Só para a galera que não conhece esse formato de estudo e tem um interesse. É assim, quando a gente termina a graduação, a gente tem duas oportunidades. Você pode fazer uma pós-graduação lato sensu, que é uma especialidade na área que você quer trabalhar, ou stricto sensu, que é a área do mestrado e doutorado. Então, você pode optar por esses dois caminhos. Não precisa fazer lato primeiro para depois ir para o mestrado, por exemplo. Você pode migrar direto. E nesse meio tempo que eu tive a oportunidade de conhecer a ciência através da iniciação científica, eu recebi um convite para participar do mestrado. Só que o mestrado era pago, né? E eu não tinha condições financeiras para pagar um mestrado. E aí eu tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa. Então, esse processo da ciência e tudo mais, ele é muito trabalhoso, porque você precisa desenvolver um projeto, né? E nesse meio tempo, eu concorri à bolsa, passei em primeiro lugar dessa bolsa e desenvolvi o meu projeto. Então, durou 2 anos de trabalho com experimentos, com estudos, com estatística e tudo mais, que aí você defende no final de 2 anos e apresenta para uma banca, né? Então, todo esse processo ele dura 2 anos, porque você investiga, você aplica e você estuda aquilo que você encontrou durante esses 2 anos. E qual que foi o tema do seu mestrado? Eu estudei atividades físicas funcionais, né, para idosos. Então, atividades da vida cotidiana. Então, sentar, levantar, ir ao banheiro, pegar um objeto no chão. Então, essas modalidades, essas ferramentas eu estudei com eles. E eles tiveram ganho de força, ganho de estabilidade, ganho de equilíbrio, percepção corporal. Então, essa atividade direcionada, simulando o dia a dia, até levantar do chão, a gente ensina para eles e eles ganharam muitos benefícios no decorrer desse projeto. Sensacional. Essa é uma curiosidade minha, que eu não entendo muito da área acadêmica, e principalmente quando parte para a área que você seguiu. No caso do mestrado, tem como você fazer só em trabalhos de estudos de caso ou também tem outras formas de fazer? Você pode fazer uma revisão de literatura, então é buscar toda aquela informação referente a um artigo. Então, por exemplo, eu quero saber sobre treinamento funcional. Aí você estuda com base, você determina um ano, de 1990 aos anos 2015, por exemplo. Aí você seleciona tudo que foi publicado e faz uma revisão de literatura. No estudo de caso, você pega uma pessoa, aplica aquilo que você entende como é certo, né? Aplica e avalia o resultado depois de um tempo. E tem os estudos experimentais, que aí pode ser um efeito agudo, que é uma sessão de exercício. Então, por exemplo, a gente pega um grupo de pessoas, aplica um determinado exercício, avalia, estuda e publica. Ou pode ser crônico, ao longo de um tempo, 3, 6, 9 meses. Então, tem vários tipos de estudos que você pode direcionar dentro do mestrado, dentro de um doutorado. Legal. Mas é uma pergunta que não quer calar. Você passou pela faculdade, passou pelo mestrado e não foi suficiente. Você teve que ir atrás de algo mais. Teve um estímulo a mais ou envolveu outras coisas também? Você queria continuar desenvolvendo na área acadêmica, atuar dentro da universidade? Teve um motivador a mais para você buscar o mestrado, o doutorado? Sim, quando você faz o mestrado, você sai com o título de mestre, né? E aí você vai buscar oportunidades dentro do ambiente de trabalho e dentro das universidades. E para que você tenha um reconhecimento maior, você precisa se aprofundar naquilo, você precisa ser doutora, pós-doutora, você precisa estar enraizada no conteúdo. E aí, na oportunidade do mestrado, eu finalizei o mestrado, e como a gente tinha um grupo de trabalho, um laboratório científico, a gente já envolvia estudos e tudo mais, eu fui convidada também para fazer um doutorado. Então, além do estímulo do convite, a gente participava de um grupo de estudos muito forte e eu vislumbrava em entrar na universidade que eu estudava. Então, eu fazia faculdade e eu queria trabalhar dentro da universidade que eu estudava. Então, eu precisaria de um doutorado, porque o requisito mínimo era um doutorado na área. Então, esse foi um dos motivos e um impulsionador
da carreira para que a gente se aprofundasse mais. Então você chegou a atuar na faculdade que você se formou. Sim, foi a minha grande realização foi trabalhar junto com a minha orientadora, Ah, que que a gente maravilha. trabalhou lado a lado na sala de aula, que eu falei assim, caraca, professora, a gente está trabalhando ao lado, mesmo lado. Ela foi minha orientadora, minha professora, minha amiga, e depois eu trabalhando direto com ela. Isso foi a minha maior realização. Legal, não tem nada que pague algo assim, né? Que bom. E hoje você continua distribuindo suas horas com a atuação nas universidades ou no momento não? Hoje eu tenho uma vida bastante diversificada. Eu estou dentro da universidade, sim. Eu estou ministrando aula de anatomia, de fisiologia, disciplinas básicas, mas não só para acadêmicos da educação física, mas para a área da saúde em geral. Uhum. Eu trabalho muito com enfermagem, eu trabalho muito com nutrição, com fisioterapia também. Então, como é disciplina básica, eu ministro essas aulas nesses cursos também da área da saúde. Além de gerenciar um box de CrossFit hoje, então eu direciono a questão do treinamento esportivo para esses clientes, então eu que periodizo a planilha de treinamento, tenho planilhas individualizadas para alunos e além de distribuir ferramentas de treinamento na questão do foco e da disciplina. Então, são várias vertentes aí da educação física que a gente atua também. Ah, vou pegar o gancho, Multitarefas. vou pegar o gancho do CrossFit agora, ainda na área acadêmica eu já peguei um pouquinho. E o CrossFit surgiu quando? Foi durante esse processo todo que eu conheço um pouquinho do CrossFit, treinei um tempinho, eu gosto bastante do tema. Olha só, surgiu de uma maneira engraçada. Eu fui professora de ginástica de academia, ginástica coletiva. Em 2013 surgiu o CrossFit, em 2012 surgiu o CrossFit, e eu ouvi falar, falei, mas o que é isso? O que é esse tal de CrossFit? E naquela época muito se falava, mas pouco se conhecia. Uhum. E eu fui fazer um treinamento lá no interior de São Paulo, em Bauru. Fui lá, conheceu, me apaixonei. Me apaixonei por essa metodologia, porque eu sou da atividade física intensa, eu gosto do CrossFit porque ele é desafiador. Entrei no CrossFit em 2013, mas entrei como aluna num box aqui na Zona Leste de São Paulo, porque foi o primeiro box que tinha próximo da minha casa, da minha residência. Entrei como aluna, falei assim, eu quero aprender tudo que eu puder sobre o CrossFit. E passei 6 meses atuando como aluna mesmo, aprendendo, fazendo cursos, entendendo esse universo. E aí, depois de 6 meses, eu fiz o Level 1, que foi o primeiro Level 1 do Brasil. Eu fiz o treinamento e comecei a trabalhar. Então, eu estou no CrossFit desde 2013 e há 4 anos eu venho gerenciando as planilhas de treinamento de boxe de CrossFit. Lógico, ministro algumas aulas, mas é sazonal isso, mas eu gerencio a parte técnica. Então, eu contrato profissionais, treino esses profissionais e distribuo as planilhas de treinamento, periodização. Então, eu falo, a veia do CrossFit, ela surgiu em 2013 e participei de competições, participei de treinamentos junto com a galera mais famosinha do CrossFit. E hoje eu tenho a oportunidade de levar esses meus alunos para essas competições. Então, foi uma trajetória aí de 7, 8 anos já com o CrossFit. Nossa, que maravilha. Que legal. Pegando o gancho do CrossFit ainda, no seu ponto de vista, para a galera que quer conhecer o CrossFit, porque eu já conversei com alguns amigos aqui que já treinei junto, era da época que eu treinava também, e hoje eles têm o próprio box, abriu o próprio estúdio, e eu já conversei com eles sobre esses temas. Eu queria saber o seu ponto de vista. Para a galera que está na educação física, está na faculdade, gosta muito do CrossFit, mas ainda não conheceu na prática. E ele quer no futuro ou trabalhar no box ou abrir o box dele. Teria alguma sugestão que você indicaria para essa pessoa? Que você acha que é algo Tem sim. importantíssimo, que vai mudar a vida da pessoa. Fala, se você fizer isso, vai te ajudar muito. Tem sim. Primeira coisa é entender o universo do CrossFit. É entender que o CrossFit, ele existe duas vertentes. Tem uma vertente competitiva e tem uma vertente qualidade de vida. Então, o que eu vejo, a minha visão, tá? Do universo do CrossFit hoje, poucos boxes, eles trabalham a questão competitiva. A maioria dos boxes é a qualidade de vida. Então, quem for começar a trabalhar no CrossFit, conseguir diferenciar essas estratégias.
porque a maioria das pessoas hoje, eu falo a maioria porque 97% das pessoas que estão dentro do box que eu trabalho querem isso, tá? Querem qualidade de vida. Então, o CrossFit é para todo mundo. Para todo mundo. Sim, eu defendo essa vertente. Então, os profissionais da educação física que querem atuar no CrossFit, vivenciem, experienciem, curtam o processo e conheçam a fundo para poder passar esse entusiasmo que a gente passa hoje para as pessoas. Porque o CrossFit ele é muito recriminado. Todo mundo fala mal do CrossFit, mas todo mundo ama o CrossFit por dentro. Então, por conta dessa dualidade de machucar, de lesionar, de qualidade de vida, então, nesse contexto, estudem. Estudem muito, porque quando alguém for perguntar para você, você tem embasamento e experiência prática na vivência do CrossFit. Perfeito. Por que eu te perguntei isso? Pelo pouco que eu conversei com você, nesses poucos minutos, você já parece ser uma pessoa muito sensata no que vai falar, no que pensa, na forma de se expressar. E eu já tinha praticamente certeza da sua resposta. Eu só queria ouvir para poder fortalecer isso, que eu acho importante. Quando eu comecei, eu não ouvia isso de muitas pessoas. E eu já estava na faculdade, já estava saindo da faculdade na época. E eu demorei a encontrar esse ponto de vista que você comentou. Curtir o processo. Você precisa vivenciar. É como se fosse uma modalidade de luta. Você quer fazer judô, por exemplo, eu vim do judô, eu cresci num tatame. Você precisa vivenciar para você poder explicar para alguém, mesmo que seja o básico. Para você entender qual que é o processo, para poder entender as graduações do negócio, para poder explicar. Falou, o negócio é assim, assim. Tem um cara que vai para as Olimpíadas e tem você que vai treinar porque você gosta. E esse é um baita diferencial. Quando a pessoa descobre isso, muda a cabeça, muda a forma de explicar para as pessoas, né? Que tem o preconceito, infelizmente, que vê a galera correndo para a rua, mas é o cara que treina faz 5 anos. Você que está entrando agora, você está entrando com outro foco, a ideia é outra, o objetivo é outro. E entender as diferenças que tem, desde o processo da patente da marca CrossFit, mas que você consegue fazer um trabalho muito legal, tanto no box de CrossFit, ou às vezes você encontra um box que não é credenciado, mas que também faz um trabalho legal. Tem um meio termo dentro do processo. Não enxergar do tipo a ferro e fogo, né? Que às vezes quando a gente tem uma visão mais rasa é o que acaba acontecendo. E é uma pena, porque quando você cria um preconceito, para você tirar, demora o processo. Com certeza, demora e a pessoa não muda assim de opinião de coração. Ela muda em função de um conjunto de ideias que Perfeito. estão próximas a ela, mas ela não vai mudar de opinião. Então ela tem que vivenciar para poder tomar uma decisão, se quer continuar ou não, entende? E dentro dessa correria toda, de um monte de coisa que você faz, tem um ponto que acho que você deve ter comentado também. Você ainda atua como personal. Ainda sobra tempo para atuar como personal dentro da rotina toda durante o dia? Olha, eu falo assim, a gente que vivencia a educação física não abandona. Por mais que eu seja da área da docência, por mais que eu seja da área do treinamento, da periodização, da planificação, eu preciso estar na parte prática para entender o processo. Então, isso faz parte da raiz da educação física. Se a gente não está atuando, para mim falta um membro, sabe? Então, assim, eu não tenho muitos clientes, porque hoje não é o meu foco. Eu não quero ter 10, 15, 20 clientes. Não, eu tenho clientes que são fiéis a longa data. Então, os meus clientes que eu atendo hoje, eles estão comigo há mais de 5 anos. Então, são clientes fiéis. Então, a gente cria um vínculo tão grande com o aluno de personal que eles são nossos amigos. Então, você não estar próximo deles parece que está perdendo um membro da família, né? Então, eu tenho poucos alunos, mas são poucos alunos que são fidelizados a longa data. Então, eu atuo mesmo com personal, em alguns horários ainda que são comuns na educação física, são a partir das 6 horas da manhã, ou mesmo no horário noturno, a gente disponibiliza algum tempinho aí para atendê-los da melhor maneira. Maravilha. E como você se ajusta nessa rotina toda? Você consegue se ajustar assim todos os dias da semana, tem as mesmas rotinas, ou cada dia é uma rotina diferente? Olha só, isso é muito engraçado, que isso é uma dúvida que todo mundo me pergunta. Então, cada dia é uma rotina diferente. Por quê? Os nossos horários, principalmente para quem trabalha na educação física,
a gente trabalha de manhã e trabalha no período da noite. São os Uhum. nossos maiores e melhores horários. Então, dentro desse contexto, a gente organiza nossas rotinas. Eu falo que hoje eu tenho mais liberdade, porque eu consigo, dentro da minha organização, estabelecer os meus horários. Então, eu sei os horários que eu estou dentro da universidade, eu sei os horários que eu estou no box de CrossFit, eu sei os horários que eu ministro as minhas aulas de personal, e os outros horários dos treinamentos, de curso, de mentoria, eu distribuo ao longo da semana. Então, tudo isso é planificado, tudo isso é direcionado. Então, eu tenho uma rotina, sim, todos os dias, mas elas se diferem no decorrer da semana, né? Porque segunda é diferente de terça, diferente de quarta, e nessa organização eu sou muito controlada. Por quê? Senão se eu não souber o que eu vou fazer no dia, eu fico maluca correndo atrás de informações que ao mesmo tempo vão me levar a uma desordem. Com Então eu certeza. deixo tudo organizadinho através de uma planificação, de um planner, de rotinas, de protocolos. Tudo isso me leva na direção correta durante a semana. Maravilha. Pegando o gancho ainda da organização, que é o que a galera acaba. Não é algo que a pessoa estuda, né? Ela aprende na raça. Ela vai errando, vai perdendo horário e vai testando como que ela se organiza. Dificilmente alguém estuda organização assim de bate-pronto. Só depois que sofre com isso. Você organiza a sua semana quando chega um domingo à noite, por exemplo, ou você vai organizando de acordo com as demandas, de acordo com os dias? Como que é para É você assim, funciona melhor? para mim, cada um tem uma funcionalidade, mas para mim, domingo à noite, eu já seleciono todas as atividades da semana que eu tenho certeza que vão acontecer. Então, se é um bate-papo com um aluno, se é uma aula de personal, se é um cliente novo que eu tenho que conversar, está tudo direcionado no meu planner através de um dia específico. Então, domingo à noite eu sento, Uhum. umas 2 horinhas eu resolvo isso. Por que 2 horinhas? Porque eu planejo tudo. Então, tá tudo organizado. Aí, na segunda-feira, eu já sei o que eu vou fazer, todos os horários. Eu tenho um alinhamento, né? Claro, vão surgir imprevistos, vão surgir outras tarefas que eu vou agregando durante o dia. Aí, na segunda-feira à noite, eu reviso o de terça. Terça-noite, eu reviso o de quarta. Então, todo dia à noite, eu separo uns 15, 20 minutinhos para revisar o dia seguinte, para verificar se está de acordo, se vai precisar acrescentar algo, se vai precisar remover algo. Então, todos os dias eu tenho um tempinho dedicado para reorganizar a agenda do dia seguinte, para que eu acorde e já tenha tudo no esquema e se aparecerem imprevistos, a gente vai alocando, ajustando e os incêndios a gente vai apagando. Perfeito. Eu acho que é uma dica sensacional para quem estiver ouvindo a gente, para quem estiver acompanhando depois. Vou até deixar um corte disso aí para a galera se organizar bem, porque são ações simples, é coisa que não custa nada, você consegue fazer com papel e caneta, com um aplicativo se preferir, da forma que for mais fácil, né, para cada um, mas que faz uma baita diferença. Do que você ter que acordar e colocar a mão na cabeça e falar, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço primeiro? Eu faço o que vem ou não? Faz uma grande diferença porque eu já passei por esse processo. Eu aprendi na raça e é um aprendizado constante, né? A gente tá sempre aprendendo, mudando, vendo se dá certo, se não dá a gente ajusta alguma coisinha. Mas a organização para mim é algo que eu pratico todo dia. E é parecido com o que você faz, com o que eu costumo fazer, é bem parecido. E para mim funciona também. Funciona. Então fica a dica pra galera que tá ouvindo a gente aí. As pessoas que estão ouvindo, elas vão se adequar àquilo que é melhor para elas. Então, por exemplo, se o papel e a caneta na mão for algo muito trabalhoso, ela pode pegar um aplicativo no celular e direcionar todas as ações dela. Então, é entender o que melhor e seja mais fácil, né? Mas Perfeitamente. tem que fazer. Porque quando a gente estava na época da graduação, naquela loucura de estudar, de fazer as coisas, a gente quer abraçar o mundo. E a gente vai fazendo, 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 fazendo. Eu tinha aulas sequenciais, só que em lugares diferentes. Então, eu terminava às 7 horas da noite uma aula em um lugar, eu tinha que estar 7 horas da noite no lugar do outro. E tinha um tempo de deslocamento de 10 minutos. Então, eu sabia gerenciar. Então, isso a gente não aprende na universidade. Uhum. Isso a gente aprende no dia a dia. Então, aí, depois que a gente passa por esse processo, hoje tá claro. Então, galera, é só pegar um papelzinho, caneta na mão, escreve, direciona. Se o papel for difícil, celular. O celular tem vários aplicativos aí que são úteis e facilitam muito a nossa vida. Com certeza.
Desse período todo que você começou a estudar, entrou na faculdade, continuou estudando até hoje, teve algum momento que você deixou de atuar na parte prática? Que você deixou de dar aula, deixou de dar personal? Teve algum período em meses? Ou chegou a anos? Ou não? Você sempre conseguiu conciliar, você sempre priorizou manter pelo menos um contato com a parte prática? Sempre na parte prática. Desde quando, eu comecei a ministrar aulas na educação física no primeiro ano de faculdade, porque foi uma coisa tão inédita para mim, foi tão incrível, porque eu me apaixonei tanto por esse período que no primeiro ano eu comecei a dar aula. E desde então eu fui professora de ginástica de academia, depois eu fui coach de CrossFit, personal trainer e ainda estou no campo de atuação. Então são muitos anos aí. Em nenhum momento eu deixei de estar na prática, porque a vivência que faz a diferença. A prática que leva aí o nosso conhecimento, porque se a gente estuda muito, a gente não tem a experiência prática, não tem o feeling, né, das pessoas, porque a ciência ela te dá resultados, ela te dá embasamento. A ciência ela te mostra aí uma vertente muito clássica, mas se você transpor isso para a realidade, tem o sentimento, a sensação, as pessoas são diferentes. Então, eu sempre quis trazer a base científica com a experiência prática dos alunos que estavam perto de mim, das pessoas que estavam me relacionando. Então, isso, para mim, é a receita do sucesso. Não só estudar, e também não só praticar. Combina os dois. Ciência e prática, na minha concepção, fez a diferença e faz a diferença até hoje, para ser um profissional de destaque, né? Porque aí você encontra as pessoas e fala com propriedade. Eu estou aqui, eu já fiz isso, eu estudo isso, e as pessoas confiam, as pessoas acreditam na nossa realidade, na nossa educação física, e a gente forma profissionais melhores, mais embasados, com cuidado com aquele cliente. E dentro dessa parte prática que a gente está comentando agora, entra tanto você ministrando aulas na parte prática, quanto você tendo o seu momento para você treinar, para você fazer a sua atividade física? Sim, treinar para mim é fundamental. Quando eu estou treinando, não fala comigo, hein, pelo amor de Deus. Então, eu ministrava a aula de ginástica de academia, aquela ginástica coletiva, a gente faz junto. Uhum. Então, eu já treinava junto com os clientes. Então, eram mais de 150 aulas por mês, quando eu era só da ginástica. Aí depois foi diminuindo essa questão da grade horária, foi aumentando a hora do CrossFit, só que o CrossFit você mais orienta. Você supervisiona a aula, você corrige, você está muito mais próximo do aluno, mas você não faz junto. E aí eu separo e dedico aí pelo menos uma hora e meia do meu dia para mim. Isso é sagrado, porque a educação física, além de proporcionar esse cuidado com o próximo, ela nos orienta a cuidar de nós mesmos. Então, se a gente não tem o nosso espaço, o nosso treino, hoje eu faço treino de corrida, hoje eu faço CrossFit, eu faço treino de natação, hoje eu treino para maratona. Então, esse universo é muito grande, né? Então, ele é muito encantador. Eu sou apaixonada pela educação física. Então, eu separo no meu dia, antes mesmo de estar aqui com você, eu fui correr. Então, a minha atividade já tá feita. Eu falo que não tá paga, tá feita, como diz o Joel J. Tá feito. Que legal, que bom. Por que eu comentei isso com você? É um ponto de dificuldade que eu tenho, que eu vim migrando da educação física para a área da gestão, ainda focado na educação física e qualidade de vida. Só que eu não tive esses relatos, essas experiências da galera que estava mais próxima de mim, que estava passando por esse processo e com medo de não dar conta do serviço, você acaba se dedicando muito no que você está fazendo. E eu mudei muito para a área administrativa. Foi o oposto do que você passou. Aí eu gostei muito, eu adoro organização de eventos, adoro gestão de projetos, nossa, é algo que brilha aos meus olhos. E eu gosto muito de ver um evento pronto, adoro montar um evento e olhar o evento pronto ali, realizado, você só admirar. O evento de CrossFit é um exemplo, são eventos lindos, um dos eventos que eu mais gosto de assistir, porque são muito bonitos de ver, muito difíceis de montar. Não é um evento fácil de fazer, você que monta planilhas de treinamento, já sabe muito bem da dificuldade que é montar um evento de CrossFit. E dentro dessa mudança toda, eu acabei deixando de lado.
a área de me cuidar, de treinar, de ter um momento para mim. E isso com o tempo vira um hábito ruim. E para você É, buscar de volta, infelizmente não é fácil. Por mais que eu seja da educação física, por mais que eu goste de treinar, eu gosto de correr, sempre gostei do CrossFit, gostei muito de musculação durante muito tempo. E hoje para mim nem sempre é tão fácil para voltar. E eu tô numa cidade diferente, então é uma outra dica que eu deixo pra galera que estiver ouvindo isso. Se você estiver fazendo a transição de pegar uma gerência de uma academia, estiver fazendo a gestão do seu negócio e investindo um pouco mais do seu tempo na área administrativa para não deixar de lado. Não deixar de lado o momento de você se cuidar, momento nem que seja 30 minutos do seu dia. Mas é a nossa base. Se você é educador físico, você tem que se cuidar. Isso é o mínimo. É como se você fosse um nutricionista e estivesse se alimentando mal porque você está abrindo um negócio seu. E com o tempo você vai ter problema de saúde porque você não se alimentou mal, sendo que você sabe o que tem que fazer. É o que acontece com o com educador físico que certeza. acaba não se cuidando. Então, fica a dica de um exemplo ruim, que é uma dificuldade, é um ponto de dificuldade minha, de fragilidade que eu compartilho aqui para a galera entender que nem tudo são flores. Ah, pode ser uma oportunidade de negócio, de você abrir o seu estabelecimento, aproveita a oportunidade, mas tem o seu momento. Não pode perder. E um outro ponto, Não, juntando esses momentos aí, entra a mentoria. Já vou comentar sobre isso aí também, mas pode falar, fica à vontade. não, uma dica que eu dou para o pessoal que está ouvindo a gente, para o pessoal que está fazendo essa transição, é não se cobrar, né? Não se cobrar tanto, porque justamente nesse alinhamento a gente se perde. Isso que você vivenciou é natural para as pessoas que estão é, escolhendo a área específica, descobrindo novos horizontes, deixar a nossa saúde de lado. Mas se for 5, 10, 15 minutos por dia, faz toda a diferença. Então, assim, não se julguem pelo fato de vocês não se permitirem nesse momento, mas busquem a solução. Então, a gente fala que é muita questão de mentalidade, né? Então, entendeu que está fazendo essa transição de carreira, entendeu que está buscando novos horizontes, encontra 5 minutinhos, ajusta. Encontrou o problema? Ataca. Enfrenta isso, que a reorganização e o realinhamento vai fazer toda a diferença. Não deixar passar, né? Não perder o timing. Continuando esse assunto, já ligando na mentoria, falando sobre pessoas, formação de projetos. E como surgiu o processo de mentoria, de você criar a sua metodologia e decidir trabalhar com esse perfil de trabalho, né? Com esse público? Olha só, nessa transição de carreira aí da educação física, a gente ministra a aula, a gente conversa com muitas e muitas pessoas. E aí a gente começa a perceber que as pessoas fogem da educação física, fogem da atividade física. Então, todo mundo sabe. Hoje, a ferramenta internet, ela está para todo mundo. Então, a educação física, ela faz bem. Todo mundo sabe os benefícios da atividade física, do exercício físico, mas a minha grande questão interna é por que as pessoas não fazem? Por que elas abandonam a atividade física, né? Então, se o negócio faz bem, por que ela para? Então, eu fui estudar comportamento. Então, eu estudei inteligência emocional, estudei programação neurolinguística, estudei neurociência do comportamento, estudei essas vertentes que me abriram a mente para entender o comportamento das pessoas. Então, hoje, eu falo para elas, para ter foco, para ter disciplina, e eu desenvolvi um método, chama Método Mais Você, porque as pessoas encontram aí as suas vertentes, aquilo que faz sentido. Porque você falou assim, pô, eu gosto de fazer musculação. Aí eu falo, não, vamos pro CrossFit, mas você, não, mas eu gosto de musculação. Então, é nessa vertente que a gente encontra o que as pessoas gostam de fazer, o que elas amam direcionar durante os dias e o que elas, de fato elas façam, para que aí elas tenham o benefício, né? Foi que nem a gente comentou aí no decorrer do episódio. As pessoas elas precisam ter um olhar mais cuidadoso para elas. Então, nesse contexto, foi aí que eu criei esse método, porque não é só ensinar, faz um agachamento ali, ó, faz uma flexão, faz um polichinelo, faz um clean and jerk, que é do CrossFit. Não, é muito mais do que isso. A gente precisa entender o ser humano, que é o comportamento. Senão, vira só mais um cliente, não o cliente. Então, essa relação educação física, cliente, hoje ela é muito mais explorada. E a gente, como
uma ferramenta aí de ligação, a gente consegue mudar esse comportamento, sim. Então, é um trabalho de formiguinha. Legal. E como foi a construção até chegar na metodologia que você tem hoje? Como foi o seu primeiro cliente? Foi você que decidiu estudar mesmo e ir atrás ou você identificou isso, alguém te procurou e você teve essa necessidade? Eu criei a metodologia, então foi estudando mesmo, conversando com outros profissionais da área, porque tem muitos profissionais que são especialistas em determinadas áreas. Então, a educação física hoje, ela tem vertentes diferentes, né? Então, a gente agrega junto com outros profissionais de outras áreas, são nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta holístico, enfim, a gente tem uma série imensa aí de profissionais e eu fui agregando informações. Então, eu estudei muito sobre sono, estudei muito sobre nutrição, estudei muito sobre jejum, estudei muito sobre fisiologia do exercício, neurociência. Então, eu estudei, eu criei esse método e aí eu ofertei para as pessoas, para testar, para ver se realmente era válida, né? E aí, nesse decorrer, eu fui tendo resultados. Porque a ciência, né? A ciência está na veia, você aplica, verifica, muda aqui um pouquinho. E hoje, através desses conhecimentos, eu criei a metodologia Mais Você, Seja Mais Você. E você já está há quanto tempo com a aplicação da sua metodologia? Já está há um ano? Já tem mais de um ano? Tem mais de um ano que eu estou estudando, Uhum. mais 6 meses que eu estou aplicando. Então, eu tenho 6 clientes que estão na mentoria comigo hoje, então eu direciono eles, eu convido eles a conhecerem um pouquinho mais a questão do comportamento humano. Então, a gente vai direcionando as atividades para eles e o autoconhecimento, o autogerenciamento da própria vida que faz a diferença. Então, é um pouco mais de um ano estudando e 6 meses aplicando. Legal. Falando ainda sobre a mentoria, quem que é o seu público-alvo? Ou você não tem um público-alvo específico? Você abrange quem tiver interesse mesmo em trabalhar com você? Para poder divulgar mesmo o trabalho que você faz, porque é algo diferenciado, não é qualquer lugar que a gente encontra um serviço desse. Hoje, a mentoria ela visa o público geral, né? O público que quer uma qualidade de vida, que quer um direcionamento maior do que só o exercício. Então, quando você entra numa academia, ou no box de crossfit, ou em alguma atividade física, você tem as ferramentas de exercício. Então, o que eu venho propor é muito mais do que o exercício, é um autoconhecimento. Então, a pessoa vai aprender a ter rotinas, vai aprender a ter disciplina, vai entender qual momento que ela pode fazer exercício ou não. Então, ela vai gerenciar a sua saúde, porque eu falo que a saúde não é só a saúde física, são 5 pilares: saúde física, saúde emocional, saúde cognitiva, saúde espiritual, e eu falo hoje de uma saúde tecnológica, porque tudo envolve tecnologia. E se a gente não estiver envolvido com isso, a gente se perde. Então, essas 5 vertentes, elas formam uma saúde integral, que é o método Mais Você, né? Então, seja você mesmo, entenda você, porque a saúde não é só um gominho na barriga. É Uhum. legal ter um gominho na barriga? Fantástico. Um corpo saudável e tudo mais. Mas a pessoa pode ter um corpo saudável e uma mente não tão saudável quanto o corpo. Então, essa falta de conexão pode gerar complicações. Então, essa saúde integral é que eu venho buscar em todos os clientes. Então, quem tiver interesse, quem tiver aí curiosidade, é só buscar um pouquinho mais de informação que a gente fala sobre isso, mas é com o público geral, que busca aí uma transformação não só do corpo como a mente. Legal. Aproveitar que você é uma pessoa dos estudos, que gosta bastante de estudar e fazer esse equilíbrio dos dois, qual que é a forma que você se sente melhor para estudar? Você tem uma forma que você gosta de estudar? É lendo, consumindo conteúdos em vídeo? Para você, o que que funciona melhor? Ou é uma mistura Olha dos só, dois? essa vertente mudou. Até o começo da pandemia, eu só estudava com livros, apostilas e tudo mais. Quando entrou a pandemia há um ano e 2 meses, a gente migrou para o mundo online, Uhum. porque ficou muito forte essa questão do ensino online. Então, hoje, o que eu faço? Depois de me autoconhecer, né, eu estudo através de livros físicos e eu faço também, eu participo de programas de mentoria, eu tenho cursos que eu assisto online, escuto podcast, então eu sou uma consumidora de podcast também,
que é uma ferramenta de aprendizagem enorme. Então, eu gosto muito de mesclar, porque através do livro, o autor conversa comigo. Através de um podcast, eu escuto o que as pessoas, o ponto de vista das pessoas. E através de um curso, eu vejo as metodologias. Então, são diferentes bases que a gente vai agregando informação. Então, não é só em livro. Hoje é consumir internet também. É ter o crivo de buscar as melhores informações na internet e ter aí o engajamento de várias ferramentas. Então, eu vou buscando aí o que a internet nos proporciona hoje. Legal. E a experiência que você tem com os livros? Você tem um formato que você costuma utilizar em grifar alguma coisa, marcar algumas páginas, anotar no livro, anotar em algum bloco de notas para você utilizar depois? Tem um formato que você costuma fazer que você acha que é diferente do que a galera costuma fazer ou do que a galera que só lê? Eu tenho uma premissa, né? Eu pego o livro, ele não é uma leitura, ele é um estudo. Uhum. Então, o livro ele é feito para ser rabiscado. Eu tinha um cuidado no começo dos livros, aquele cheirinho de livro novo e tudo mais. Então, essa história, para mim, já acabou. Então, eu pego o livro, eu rabisco, e durante a leitura, é comum a gente ter insights, ideias. Então, eu vou rabiscando, eu vou... Então, nesse começo do livro, ou até mesmo no decorrer do livro, eu vou escrevendo tudo que vem na minha cabeça referente àquele conteúdo. Então, eu li um capítulo, se surgiu ideias, eu escrevo. Aí eu vou lendo e transmitindo as informações do livro. Aí, depois que eu terminei o livro, eu passo a limpo, né, num rascunho, eu escrevo. Eu escrevo porque eu estou reaprendendo e relendo aquilo. E depois ainda, eu faço um índice EMI. O que é um índice EMI? Eu vou lá no livro, numa parte mais lisa, e vou escrevendo onde estão os tópicos. Tópico importante 1, tópico importante 2. Por quê? Se algum dia eu for revisitar, eu olho o meu índice que eu criei. Tem o índice do livro e o índice do EMI. E eu vejo, está falando de foco, está falando de exercício para o cérebro, está falando sobre como melhorar a articulação do joelho. E aí eu vou fazendo essas transformações. Então, eu pego o livro e detalhe mesmo. Grifo, escrevo, faço um resumo, faço meu índice e aí eu deixo ele no cantinho. E quando eu preciso, eu vou lá socorrer lá a informação, já pego e já foi me passa. Ah, que maravilha. Gostei disso aí, hein? Gostei. Essa é a primeira vez que eu vi. Eu já tinha ouvido algumas experiências aí, mas essa foi bem legal. Gostei. E um outro ponto que eu achei bem interessante é que eu nunca tive muito costume de ler. Eu sempre busquei aprender de outras formas, mais na parte prática mesmo. E sempre que eu buscava ler, eu buscava sempre ler alguma coisa da área. Eu falei, não, já que eu vou ter que ler, eu vou ler alguma coisa da área. Buscava algum livro da área de educação física. E eu acabei deixando um pouco de lado outras leituras, da leitura de livros mesmo. Eu comecei a... Na verdade, eu estou insistindo ainda de estimular esse hábito da leitura como se fosse de você mexer no celular. Eu quero ver se eu consigo incluir isso com os anos e que isso vire algo prático para mim, que eu sinta falta se eu ficar sem. Então, quem já lê há muito tempo normalmente é assim, né? Se a pessoa fica muito tempo sem ler, ela sente falta. Eu quero chegar nesse momento aí. Só que uma das dificuldades que eu tive, hoje eu estou um pouco melhor, é isso que você comentou. Sempre que eu estou lendo alguma coisa, quando eu me vejo, eu estou pensando. Eu estou pensando, daqui a pouco, nossa, estou com as outras ideias, aí eu paro. Aí às vezes eu escrevo, às vezes não. Só que eu ficava nessa dúvida. Eu falava, será que eu sou o único cara que acontece isso? Que eu começo a ler, eu começo a pensar, começo a ter ideia. É só começar a ler que eu começo a ter ideia das coisas. E às vezes é até ruim ler à noite, porque estimula a criatividade, pelo menos no meu caso. Aí eu começo a criar as coisas, começo a escrever, começo a rabiscar, ideia de projeto, ideia das coisas. Então o livro para mim é uma ótima ferramenta de criatividade, funciona muito bem. Mas fiquei contente em saber. Fiquei contente em saber. Vou tentar aplicar isso um pouco mais e escrever um pouco mais do que vem à minha cabeça. Gostei. Tem uma dica importante para você. Olha só, você pode chamar de quadro da escapatória. O que é um quadro da escapatória? Quando a gente está lendo, você está lendo sobre finanças, vamos supor. Finanças na educação física. Aí você fala, finanças. Aí você lembra que você tem um projeto que você quer desenvolver na área da gestão. Aí você está lendo sobre finanças. Não tem nada a ver com o que você está... Aí você escreve lá, gestão. Aí tudo que vier na cabeça, você escreve no papel e se concentra no livro. Então, esse quadro da escapatória, ele vem a criatividade, vem, e você não vai perder esses insights aqui no papel. Só que aí você direciona novamente a sua leitura. Então, é um jogo, né? Você presta atenção aqui
insights poderosos. Presta atenção aqui, insight. E aí você vai mesclando. Isso, com o tempo, vai ficando mais fácil, porque você vai fazendo as ligações neurais, ligações que você está aprendendo com o conteúdo. Aí depois você para. Então, isso é um processo mesmo. Então, a dica é quadro da escapatória. Então, vocês estão ouvindo aí também, tem aí um papel ou até mesmo um bloco de notas do celular e vai escrevendo tudo que vier na cabeça. Mas se concentra no livro, porque você não perde nada. Nem o livro, nem as ideias que Minhas você ideias. está Ah, na sua maravilhoso. cabeça. Já vou aplicar, meu livro tá até aqui do lado, ó. Tô com um livro que eu comecei agora, foi indicação de um dos podcasts que eu fiz foi com um dos caras do CrossFit também, que foi num quarto episódio, ele indicou esse livro pra mim. No dia seguinte eu comprei o livro porque eu tava ouvindo um outro podcast e indicaram o mesmo livro. Eu falei, não é possível. Eu já ouvi esse livro umas 4 ou 5 vezes em indicações aí. Eu falei, agora eu vou ter que comprar. Agora ele tá aqui. Minha meta é É terminar de incrível. ler ele até o final do mês que vem. Eu tenho que terminar. Aos pouquinhos eu chego lá. Com Agora, certeza. Esse livro é incrível. Pode ter certeza que vai te agregar muito. eu ouvi falar muito bem dele. Todo mundo que fala dele só fala coisas boas. Então coloquei ele na minha lista aí também. Emi, nós estamos há 46 minutos conversando. A hora voa. Aí eu queria Não? aproveitar. Tá passando muito rápido, mas tá muito bom, adorando o papo. Queria aproveitar e ver se você tem alguma indicação pra galera que tá ouvindo a gente, que gosta da educação física, que tem interesse em começar. E uma outra dica da galera que tá na educação física para entrar no mercado de trabalho. Ou pode ser uma dica para os dois também. Uma dica geral para a educação física. Então, eu costumo falar isso dentro do ambiente acadêmico e dentro do ambiente prático, mesmo para os meus professores. Então, a educação física, ela forma profissionais o tempo todo. Então, todos os anos, a gente tem aí uma gama imensa de profissionais. Então, você que está nos ouvindo, que quer se aprimorar, que quer se aprofundar, seja um diferencial no mercado. Estude. Não é, eu vou ser a nerd, vou ser o nerd. Não, estude para ter embasamento, para você poder passar confiança para os seus clientes, para você começar a dialogar na educação física de igual para igual. Então, assim, não se prenda, que nem esse podcast é sobre empreendedorismo, gestão. Então, são ferramentas que você pode agregar no seu dia. Não se limite à técnica do movimento. Como ensinar um agachamento com a barra nas costas? A técnica, isso é fundamental. Mas o seu algo a mais é o quê? Então, nesse momento, estude algo a mais, procure informações relevantes, que seja de caráter de gestão, de caráter de finanças, de organização, porque aí você vai saber gerir a sua própria vida. Porque um profissional de educação física, na minha época, era só ser personal. Eu quero ser personal, eu quero ser personal. Mas não entende que personal é uma profissão. Porque, ora, você pode ter 15, 20 alunos, mas dependendo da situação, você tem 4. E aí? Então, essa questão de gestão, de organização, para todo mundo da área, se faz necessário. Então, é estudar a parte técnica, mas é ter um olhar com um todo. Na gestão, na organização, no controle, no seu marketing, né, pessoal, porque a gente não sabe vender. Então, a gente precisa aprender a vender os nossos serviços, o nosso trabalho, as nossas ferramentas. Então, estude. Não se poupe, porque o sucesso ele vem ao longo do tempo. É um trabalho de formiguinha. Então, a construção se dá hoje para o resultado você colher lá na frente. Tenho certeza que a nossa área é muito rica e eu sou apaixonada por isso. Sensacional, Amy. Nossa, muito obrigado. Agradeço demais. Foi muito bom. Acho que foi a melhor frase para poder fechar o podcast. Se caso você tiver alguma coisa, algum recado, deixar o seu contato principalmente, né, onde a galera pode encontrar você, encontrar o seu serviço, fica à vontade. Eu vou deixar marcado também, tanto no Instagram quanto no YouTube. Fica marcado também no Spotify, que eu coloco no descritivo. Mas se quiser falar mais alguma coisa sobre o seu serviço, o espaço é seu, fica à vontade. Primeira coisa, agradecer a você, Lincoln, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu amo, né? Então, agradeço vocês que ouviram até aqui esse podcast e deixo o meu canal aberto. Eu sempre gosto de trocar informações. Então, a minha principal ferramenta hoje é o Instagram, então é o meu próprio nome, @msuellen. Então, pode me procurar, pode me mandar mensagem que eu respondo com carinho todas. Então, eu estou lá 100% do meu dia. Tenho outras ferramentas também, que aí direcionam tudo para o Instagram. Então, a ferramenta mais fácil hoje
É o Instagram. Então, eu estou à disposição de vocês que estão ouvindo até aqui, ou vocês que estão começando, que estão na área, estão buscando novas informações, me coloco à disposição. Fechou? Perfeito. Muito obrigado, eu agradeço a sua participação, foi muito bom. Meu contato está aí, precisar de qualquer coisa. Eu estou em São Paulo, mas não moro em São Paulo, né? Eu trabalho aqui, mas qualquer coisa dá um alô. A internet facilita muito o contato da gente, né? Se um dia precisar de alguma coisa, a gente puder somar em alguma coisa aí que você precise, só dá um alô. Agradeço a galera que está ouvindo a gente também, muito obrigado. Estamos aí ao 10º episódio, quem sabe eu consigo chegar a um ano aí com episódios semanais e que tenha alguém aí acompanhando a gente que a gente possa somar no aprendizado da galera, principalmente da educação física. Beleza, Amy? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.